Previdência, agora a área municipal que está chamando muita atenção. Nós estamos recebendo aqui a doutora Kênia Helena Araújo, que é para a gente tentar descobrir um pouquinho sobre esse assunto, né? Ela é advogada previdenciária, ela é especialista em aposentadoria, militante da comarca de Patos de Minas e região. Aliás, ela é nossa companheira até, né? Participa conosco aí da nossa programação, até dispensa, viu, Zé? O currículo aqui, porque ela já faz parte do Sistema Clube. Então a gente vai até dispensar o currículo dela. Ô, doutora, bem-vinda aqui ao programa mais uma vez, né? Já é a segunda vez que a senhora vem no programa, né? Sim. Bom dia, tudo bem? Bom dia a todos os ouvintes. Mais uma vez é um prazer estar aqui contribuindo em matéria previdenciária para levar aí uma informação de qualidade hoje aos servidores públicos do município de Patos de Minas. Muito bem, eu chamo a atenção, portanto, do servidor. Atenção, porque o assunto aqui é interessante, né? E o ouvinte pode participar no 388-1798. Ô Zé Afonso, vamos aproveitar ao máximo aqui esse momento, Zé, pra gente tentar esclarecer tudo aqui. Vamos lá, muito bom dia, doutora Kênia, é um prazer tê-la aqui no nosso programa mais uma vez. Diogo realmente é uma grande colaboradora nossa, porque é uma advogada previdenciarista, especialista em aposentadoria e é militante na comarca de Patos Minas há muito tempo. Ela começou cedo, né? Começou nova, muito novinha. Ela tem um conhecimento, eu a considero uma das mais entendidas no assunto previdenciário. Portanto, a presença dela aqui é sempre muito importante, ainda mais agora que essa questão da reforma previdenciária, no caso aqui do IPREM, está sendo amplamente discutida. Ela esteve, inclusive, recentemente na Câmara Municipal, representando a OAB, participou lá, falou também, acrescentou muito, não é? E a propósito, pela OAB, porque você hoje, a gente dispensou aqui o currículo, mas é sempre importante ressaltar que você continua naquele cargo anterior lá da OAB. Houve agora uma eleição, o doutor Itamar continua por mais 3 anos e ele fez questão de manter junto com ele alguns que já integravam a diretoria da OAB, como você, por exemplo, no cargo de... Hoje eu ocupo o cargo de presidente da Comissão de Direito Previdenciário da OAB de Patos de Minas. Exatamente. Sou membro também da Comissão Estadual e coordenadora do IEPREV, o Instituto de Estudos Previdenciários. Exatamente. E ela tem muitas pós-graduações nessa área do direito previdenciário e muitas especializações, enfim, muito curso. É uma pessoa extremamente preparada. Bom, vamos lá. Primeiro, vamos relacionar essa questão da reforma aqui em Patos com a reforma em nível nacional. Uma coisa tem tudo a ver com a outra, quer dizer, na medida em que houve essa reforma da Previdência, os municípios têm que se adequar. Então, isso está sendo feito dentro do prazo, Kenny? Olha só, como é conhecimento geral, entrou em vigor em 13 de novembro de 2019 a emenda constitucional 103. Emenda proposta pelo governo federal, nós arriscamos dizer que é a pior reforma que já pôde acontecer para o segurado do INSS. Passamos aí por várias reformas, mas uma dura como essa reforma, ela deixou mesmo o segurado, nós podemos dizer que inclusive em risco social, porque ele reduz o benefício previdenciário, que ele é o substitutivo da renda do trabalhador. Ou num momento de incapacidade, ou num momento de luto, onde você pode muitas vezes perder a pessoa que é arrimo de família, e também no momento tão sonhado que é a aposentadoria. Nós vimos aí que as pessoas trabalham uma vida inteira e quando se aposentam ainda tem que continuar trabalhando, por quê? O benefício que ela contribuiu a vida inteira não é o suficiente para garantir os seus direitos constitucionais. Certo. Saúde, lazer, educação, alimentação, vestuário. De longe dá para abarcar isso tudo. E a reforma, ela trouxe também essa obrigatoriedade para que os estados e municípios se adequem. Os institutos próprios de previdência social, porque nós temos que separar o regime geral de previdência social, que é o INSS, que é aquele da iniciativa privada, do instituto próprio de previdência social, que ele é ligado àquele servidor público, o servidor de carreira, aquele que participa de concurso público, aquele que é o efetivo.
E ele sente esse reflexo direto também desses pontos negativos da reforma previdenciária? Sente porque aqui na reforma do município não vai ser diferente. Tem se colocado que é uma reforma mais branda comparada à reforma feita pelo regime próprio da União e também pelo regime próprio do Estado. E também pelo próprio regime geral da iniciativa privada. O regime geral ele foi mais duro, a União manteve praticamente as mesmas regras do regime geral, o Estado deu uma amenizada e o município uma pontinha também de suavidade aí. Mas não deixando de trazer uma preocupação ao servidor que está próximo à sua aposentadoria, porque ele vai mexer na idade, ele vai mexer no valor do benefício, ele vai mexer nas regras de pensão por morte, ele vai mexer na aposentadoria especial. Então, assim, o que nos preocupa, aqui eu falando como instituição, né, falando em nome da OAB, em nome dos previdenciaristas que analisaram o projeto. Até de início quero agradecer aí ao doutor Itamar pela oportunidade e pela responsabilidade que me foi confiada de estar à frente a uma comissão tão importante. A nossa comissão foi criada bem aí no olho do furacão, né, na discussão da reforma. Mas graças a Deus Patos conta com uma equipe boa, né, uns advogados especialistas mesmo que estudam e que estão à frente aí. Doutora, eu só queria acrescentar aqui, Ramon, que nós estamos procurando assim ser o mais didático possível, né? Com a doutora Kenny, e ela tem facilidade para isso, porque é um assunto muito complexo, né? E tem pontos dessa reforma previdenciária em nível de GIPREM, em nível de município, que nós nem vamos tocar aqui, porque seria aprofundar num assunto que ninguém está tendo assim um conhecimento muito profundo, que é a questão cálculo atuarial, os cálculos que são feitos inclusive por matemáticos, né? Tanto é que muita coisa que já foi informada na Câmara, até mesmo os vereadores que ficam ali preocupados em entender, nem todos entendem realmente essa questão. Então é muito complicado, é muito complexo. Nós vamos aqui na parte mais didática dessa questão previdenciária, sobretudo focando naquilo que seja mais interessante para o servidor. Até porque os vereadores têm lá os advogados para discutir esses assuntos, né? Eles não têm nem que entender. Agora é o seguinte, Kenny, você falou aí na questão da reforma a nível nacional, estadual, né? Abrandou um pouquinho. E agora municipal. Tem autonomia para mexer ou não pode mexer muito? Porque a gente sabe que vai até um determinado ponto, né? Você não pode flexibilizar demais, ou pode? Olha só, o regime, a reforma da Previdência, a emenda constitucional 103, ela trouxe alguns pontos que nós podemos dizer assim, que são de repetição obrigatória. O que isso significa? Tanto a reforma da União, do regime próprio da União, do Estado ou do município, ela deve conter esses pontos que você não pode fugir. Mas ela deixou franqueado também aos entes, estados e municípios e União, nesse ponto, para adequar a sua realidade. Né? Isso significa dizer que ele tem autonomia para dispor sobre aposentadorias e pensões. Dizendo, o que isso significa? Você fixar idade, tempo de contribuição e forma de cálculo do valor do benefício. Quer dizer que eles têm autonomia para idade e tempo de contribuição. Para poder dispor sobre aposentadorias e pensões. Sim. Nesse sentido. De você fixar a idade mínima, de você fixar a forma de cálculo. Tanto é que a forma de cálculo que está sendo trazida no projeto, ela é diferente da União. Tá. Ela é diferente do Estado. Um outro ponto que eu acho importante demais, você até falou no início, com relação à questão da morte, invalidez, etc e tal, também o município tem autonomia para mexer nisso aí? Sim, tem autonomia. Porque a gente sabe que foi mexido lá atrás, na era Temer, né? Já fizeram uma mini reforma lá, porque anteriormente a pessoa, quando falecia, a aposentadoria passava integral, né, para o viúvo ou a viúva. Isso. Né? Mexeram lá. Depois veio a reforma, mexeram de novo. E agora, no município vão mexer de novo? No regime geral, antes essa modificação da pensão por morte, ela não veio com a emenda constitucional, ela veio anterior. Sim. E antes dessa modificação, salvo engano, acho que em 2015, a gente fala o companheiro ou companheira, esposo ou esposo, porque ambos recebem, né? Tanto o marido quanto a mulher, quanto o companheiro ou companheira.
Antes, a pessoa recebia 100% daquele valor. Se o marido era aposentado aí com o valor de R$ 2.500, o valor da aposentadoria seria esse valor. Sim. Era integralmente para os dependentes. Em caso do dependente completar a maioridade, porque ele recebe benefício como dependente, a pensão por morte, até os 21 anos, se ele não for maior inválido. Então, se tratando de pessoa capaz, né, completou 21 anos de idade, ela perderia o direito a recebimento da pensão por morte. Aí essa cota dele era revertida para o monte, para o bolo. Ela voltava para a base de cálculo. Então, vamos supor que seria a viúva e 3 filhos. Completando os filhos a maioridade, esse valor completo voltaria para a esposa. Sim. Era feito dessa forma. Com a modificação, e isso independente da idade também, ela era vitalícia. Com a modificação, houve estabelecimento de idade mínima e a cota do dependente, ela não reverte mais. Então, se eu sou dependente da pensão por morte, completei 21 anos, esse valor que eu recebo, ele não é reversível para o monte mais. Ele não vai ele não vai voltar a integrar a base de cálculo. Vai ser retirado desse valor e vai ser feito um novo cálculo ali do valor remanescente. E a reforma municipal está trazendo isso. Então vai mexer também. Vai mexer. Então, se a dependente, ela receberia, se o servidor era aposentado, ela receberia aquele valor integral da aposentadoria ou do pagamento mensal dele. E ela era vitalícia. Também 100% daquele valor e era vitalício. Hoje ela modifica, ela mexe na forma de cálculo do benefício, ele não é mais integral. E mantém aí a maioridade, né? Completou 21 anos, ele deixa de ser dependente e esse valor não é reversível. Bom, então, isso vai impactar diretamente na renda da família. Na vida da pessoa. Você falou isso no início, né? Você falou, não é integral. Tem um percentual caso a caso ou não? Ou é tanto por cento? Por exemplo, a pessoa ganha R$3.000, um servidor, por exemplo. E aí, é quanto por cento que ele vai ganhar? Qual é a proximidade? Porque o ouvinte ele fica na expectativa, né? Quanto por cento? O que traz aqui o projeto, ele diz o seguinte: se o valor da aposentadoria recebida pelo segurado ou daquele que teria direito, se fosse aposentado por incapacidade permanente na data do óbito, for superior à metade do teto previdenciário, o valor do benefício será equivalente a. Então, aqui ele já traz primeiro um teto. Se o valor da pensão por morte, porque hoje o teto previdenciário ele é R$ 6.433,57. Se eu não estiver enganado, é mais ou menos esse valor. Então, 50% desse valor, R$ 3.216. Se a renda do servidor, se esse cálculo aqui, do jeito que foi colocado, se ele for aposentado com esse valor, ou se recebesse aposentadoria por incapacidade permanente na data do óbito, nesse valor aqui, ele vai receber 100% desse valor. 100%. Caso seja superior a esse valor, dessa diferença ele vai receber 70%, que é entre a metade do teto do benefício do regime geral de previdência social e o valor da aposentadoria recebida pelo segurado. Então, vamos supor que o segurado aqui receba 5.000 de aposentadoria. Até 3.216 ele vai receber 100%. De 3.216 a 5.000, dessa diferença ele vai receber 70%. E estabeleceu as cotas também de 10 pontos percentuais por dependente. Então, se é a viúva e 3 filhos, vai ser a cota pelo dependente. que eu estou entendendo, esse projeto vai ficar melhor do que o nacional, ou não? Então, é o que eu disse para você. O que a reforma do município, nesse ponto, ela é menos gravosa. Menos impactante. É menos impactante. Porque o Estado, olha só, a União, no caso da pensão por morte, ela mantém 50% do valor do benefício. Onde o município coloca aqui 70%, no regime geral a gente chama isso de cota familiar. Só porque no regime geral é colocado assim, 50% mais 10% para cada dependente. Ou seja, cota familiar só pode chegar a 70%, é isso? Não, dependendo do número de dependentes, ele pode chegar até 100%. Até 100%, dependendo. Mas ele parte dessa média que é feita, porque é bastante complexo, sabe, Jota? Eu fico até preocupada em falar isso, porque o servidor ele não vai entender como que esse cálculo é feito. É muito difícil. Mas eu vou ver se eu consigo explicar de uma maneira mais didática para que eles consigam entender a redução que ocorrerá.
Funciona assim no regime geral de previdência social. Antes você pegava a média aritmética dos 80% maiores salários a partir da competência de julho de 94. Isso significa dizer que o benefício, essa média ainda não é o valor do benefício. Ele vai ser só a média onde você vai aplicar esses 70% ou 100% aqui. O regime geral, ele tirou essa média de 80%. Ele pega 100% da média a partir da competência de julho de 94. Esse ponto o município deixou. Ou seja, ele não vai fazer a média de 100%, ele vai pegar os 80% maiores. Então, isso daí já é benéfico ao servidor se você comparar ao regime geral e ao Estado. Então ficou melhor. Então, a forma de cálculo do município preservou a média aritmética simples dos 80% maiores salários. Então, se você achou essa média aritmética simples, você vai observar a forma com que você vai aplicar esses percentuais aqui. Porque essa média aritmética, ela vai ser feita, por exemplo, para você calcular aqui o benefício por incapacidade permanente que ele teria direito na data do óbito. Né? Porque se ele é aposentado já, ele vai o valor da aposentadoria vai ser a base de cálculo. Se ele não é aposentado, eles vão simular um valor da aposentadoria por incapacidade, que ele teria direito naquela data ali. É o que está falando aqui o projeto. Só que no regime... tanto no regime geral, a aposentadoria por incapacidade permanente, se ela não for decorrente de acidente de trabalho ou de doença ocupacional e tudo mais, ela não vai ser 100% daquele valor. O cálculo vai ser proporcional ao tempo de contribuição. E aqui no Estado não é, no município também não é diferente. Mas isso é para você, essa média, então, foi mantida. Então, nesse ponto, o cálculo da pensão por morte ficou positiva para o servidor, se você comparar entre o Estado e a União. Então, manteve a média. Aí, encontrando isso daqui, se esse valor for até a metade do teto da Previdência, que é até 3.216, ele vai receber 100%. Se não for, ele vai receber 70% e nós ainda temos as cotas de 10% para cada dependente. Então, se é a esposa e 3 filhos, por exemplo... essa cota aqui ela vai entrar. Só que a cota, ela é limitada ao máximo de 100%. Então, se é uma esposa e 5 filhos, é limitada em 100%. 100%, entendi. Aí, na discussão lá da reforma, na audiência pública, eu não sei quem foi que trouxe a informação de que o município, a maioria dos servidores não chega a esse valor aqui. A 3 mil não chega, a maioria. A maioria não chega. Então, se não chega, o porquê, eu não entendo o porquê aqui, eu não entendo a necessidade, né? Quer dizer, melhor dizendo, não é entendo, justifica-se estabelecer dessa forma. Aliás, esse cálculo aí não justifica, então. Como você vai fazer? Assim, eu não posso, o Jota, ser assim, leviana, dizer se justifica ou não justifica. Por quê? A reforma do município de Patos, ela está pautada, ela está substanciada, ela está embasada num estudo técnico que foi feito por uma empresa que foi contratada. Eu não tive acesso a essa informação, a OAB não recebeu, pelo menos se a OAB recebeu, para mim, não chegou. Não foi passado. Não foi passado. Aliás, até fizeram uma live ontem explicando, né? O IPREM tomou essa iniciativa. Eu tive conhecimento, mas a OAB não foi convidada. Pelo que eu entendi, a iniciativa do IPREM foi esclarecer aos servidores os pontos da reforma. Por falar em servidores, eu queria já entrar também aqui numa questão que é o seguinte: você na sua participação, eu vou fazer a pergunta e depois ela pode responder depois, não é? Na sua participação lá na Câmara, você sugeriu a criação de um plano de cargos e salários para que os servidores não fiquem prejudicados. O Edivar também, Edivar. O Edivar vai ficar para a próxima agora. Você ficou só ouvindo aí, ó. Você vai ficar para o próximo bloco, então. Você quer fazer uma pergunta já, não? Não, é em relação à questão do desconto, doutora Kênia. O que está previsto aí nessa lei da reforma da Previdência do Municipal? Vai aumentar o desconto que é feito em folha de pagamento para o servidor público municipal? Está previsto um desconto maior? Bom,
Essa pode responder, viu, Zé? Porque não respondeu nenhuma dele nesse primeiro bloco. A sua fica pro segundo. Quantos por cento está previsto na nova lei? Olha só, o projeto agora, ele não traz a discussão da alíquota. Essa alíquota, ela já foi fixada o ano passado por um projeto de lei. O desconto do regime geral de previdência, ele é progressivo. Ele começa lá numa alíquota de 7,5% e vai aumentando. Do município, a legislação que foi aprovada e o que está no texto aqui da emenda constitucional, ele diz o seguinte, que se o ente público, se o Instituto de Previdência for deficitário, ele não pode colocar essa alíquota progressiva, do menor para o maior. Ele teria que fixar uma alíquota fixa e não pode ser inferior à da União. Aqui foi fixado a alíquota, então, de 14% para esses municípios que são deficitários. A legislação que foi aprovada no município de Patos, ela não trouxe uma alíquota progressiva, ela fixou uma alíquota de 14% para todos os servidores. Agora, eu não conheço o projeto que foi discutido ano passado, nós não participamos de votação, então aqui eu não tenho conhecimento para te dizer se ela deveria ter sido progressiva ou não. Mas aqui nesse projeto hoje não cabe a discussão de alíquota porque ela já foi fixada em legislação anterior. Hoje ela só é aplicada para todos os servidores no percentual de 14%. Muito bem, são 8h29. Diga-se de passagem, é muito alto. Viu? Houve muita discussão, você lembra, nessa época. Olha, a doutora Kênia Helena Araújo é a nossa convidada, daqui a pouco nós vamos voltar, o ouvinte vai participar, o Zé Afonso já fez uma pergunta, deixou no ar, o Edivar, e você participa no 388-1798. Atenção, concurso de agente penitenciário, saiu o edital, o Colégio da 20 está a todo vapor para garantir a sua aprovação. Professores especializados, redação com correção individual, simulados e todas as dicas para garantir a sua aprovação. Corra, as vagas são limitadas, Colégio da 20. Confiança e credibilidade. É o debate 98 até as 9 da manhã. E agora eu vou falar para você da Seta Materiais Elétricos. São 25 anos atendendo Patos e região com venda de tudo que você precisa para sua loja, escritório, casa, indústria ou fazenda. A Seta conta com as mais importantes marcas do mercado à sua disposição. Você pode acessar o site lojaseta.com, ligar no 388-2700 ou ir em uma de suas lojas. Em Patos, 2 lojas para melhor te atender. Olegário Marcel 859, a tradicional da Major Gerônimo 541. Lembrando que as lojas têm estacionamento exclusivo e aquele atendimento especializado, hein? Seta Materiais Elétricos, energia que conecta, 388-2700. Eu chamo mais uma vez a atenção do servidor municipal. No próximo bloco, vários assuntos. Vamos tentar tirar as dúvidas do servidor. Olha, a Estância das Águas é um loteamento fechado de alto padrão, localizado na parte alta da cidade, ao lado das Chácaras Caiçaras. Possui extensa área verde, academia, quadras de tênis e poliesportiva, além de uma bela portaria. Venha conhecer últimas unidades à venda em condições especiais. Ligue 3821-2727. Estância das Águas, sua vida cercada de liberdade. Primeiro intervalo, 8h31, voltamos já. Debate 98 retorna daqui a pouco. Aguarde. Estudando no Colégio Universitário Unipam, você só tem a ganhar. Além de ter acesso ao novo ensino médio, com um formato que permite a escolha da área de conhecimento na qual pretende se aprofundar, ao se matricular, você ainda ganha R$100 aplicados em Bolsa de Valores para investir no seu projeto de vida e de carreira e concorre a uma Alexa e a um iPhone 13. Então não perca tempo. Inscreva-se já. Saiba mais em ensinomedio.unipam.edu.br. O Laboratório Sagrada Família acaba de inaugurar uma nova unidade para você. Recepção ampla, sala de coleta múltipla, sala de coleta infantil Sagradinha, sala de provas funcionais, área técnica integrada e equipamentos automatizados. Venha conhecer nosso espaço. Rua Agenor Maciel 34, Patos de Minas. Trabalhamos com excelência no atendimento e coleta, segurança no resultado, respeito ao prazo de entrega do exame e preço justo. Laboratório Sagrada Família, um laboratório completo para você. A sua conta de energia elétrica passa dos R$250. Sabia que através da energia solar, sua economia com a conta de luz pode ultrapassar 95%, gerando um rendimento até 10 vezes maior que a poupança?
Tudo que você precisa é do sistema OQR Energia Solar. Empresa OQ Rola Produções, presente no mercado há mais de 17 anos. Faça um orçamento sem compromisso agora mesmo. Ligue 34 3822 2438. Produzir leite de qualidade é o maior desafio para as fazendas leiteiras. E sobre qualidade do leite, somos especialistas. A Agro 360 traz para o Brasil o pós-dipping 1% iodado da GEA, o Luxan 10. O antisséptico barreira iodado que protege e hidrata os tetos, mantendo-os sempre saudáveis. No Cicobi Credicopa você encontra os mesmos serviços de um banco, só que com mais benefícios. Tarifas e taxas mais baixas, melhor remuneração para os seus investimentos e um atendimento diferenciado. Tudo isso na cooperativa de crédito, que no ranking do Cicobi em patrimônio líquido é a 5ª maior de Minas Gerais e está entre as 50 maiores do Brasil. Cicobi Credicopa, mais que um banco, a nossa cooperativa de crédito. Os assuntos que estão na boca do povo estão no ar. Voltamos a apresentar Debate 98. Momento Unipan. Muito bem, vamos falar aqui do processo seletivo. Afinal de contas, a data está aí, está chegando, é domingo, dia 5. Mas antes eu queria lembrar que hoje, às 20 horas, será aberta a temporada de solenidades de colação de grau. Nós teremos logo mais às 8 da noite no Centro de Convenções e Eventos do Unipan a colação de grau dos formandos em Medicina. Aí vai uma série de outras solenidades, teremos outras ainda em dezembro, mas a grande parte está mesmo programada para o mês de janeiro. E sempre lembrando que o Unipan tomou todas as medidas preventivas de proteção contra a Covid-19, contra o coronavírus, não é? Inclusive com as medidas sanitárias colocadas em prática para quem vai comparecer ao CCE, o distanciamento, máscara, enfim, todos os cuidados necessários. Mas então, falando agora do vestibular 2022, chegou a hora da reviravolta, seja o que você quiser agora, porque o Unipan espera por você. É o único da América Latina com 4 certificações de gestão. O Unipan conta hoje com 32 cursos de graduação, 25 de pós-graduação, 33 de EAD, 3 técnicos e ainda com o colégio universitário, que também tem colação, hein? Tudo isso em uma estrutura educacional de quase 60 mil metros quadrados. Quer fazer parte desse mundo de oportunidades? Então inscreva-se já no vestibular 2022. Curso de Direito e de Medicina, provas presenciais. Os demais cursos, os candidatos poderão optar pela realização da prova presencialmente ou remotamente, online. E lembrando agora que as inscrições até hoje, dia 2, elas devem ser feitas na Secretaria Acadêmica do Unipan até às 21 horas, minha gente, já que as inscrições pelo site já encerraram. Então, hoje, 2 de dezembro, é o dia para você fechar a sua inscrição na Secretaria Acadêmica do Unipan das 9 às 21 horas. E no domingo, dia 5, o vestibular 2022, com a cobertura completa também do Sistema Clube, especialmente da Rádio Clube 98. Não perca tempo, seja aluno do Unipan, faça o vestibular. Unipan, educação que transforma. 8h36. A Clínica do Rim do Alto Paranaíba é a única clínica da região especializada em todos os tipos de doenças renais. São mais de 1.500 metros, equipada com o que há de mais moderno para oferecer o melhor tratamento a quem precisa. Atendimentos como consultas, hemodiálise, biópsia renal, diálise peritoneal, hipertensão, cálculos renais, infecção urinária, dentre outros. Na Clínica do Rim você encontra todo tipo de tratamento para doenças renais. Procure nossa equipe de especialistas, Dr. Ricardo Borges, Dr. Denis, Dr. Igor, de 6 às 22, de segunda a sábado. Avenida Paranaíba, 1157 A, Centro, Patos. Telefones 3821-1125, 996696855. Atende a particulares, ainda mantém convênios com IPSEM, Polícia Militar, CEMIG Saúde, Promed, entre outros. Entre em contato para maiores informações. Clínica do Rim, acolhendo e cuidando de pessoas. Já já o Edivar coloca o povo no rádio, o povo aqui tem vez, tem voz e participa conosco. Olha, já imaginou pedir o seu gás ou sua água mineral com apenas um clique no seu celular? E mais, pagando menos e ganhando na hora um brinde à sua escolha?
Pois é isso mesmo. Baixe agora o aplicativo Tem Gás e aproveite essa comodidade. Com o aplicativo Tem Gás, você compra seu gás com a nota fiscal de procedência, onde você tem toda a garantia do peso e qualidade do produto. Então baixe agora no seu celular o aplicativo Tem Gás e ganhe agilidade e transparência na compra do seu gás ou água mineral. Baixe agora o aplicativo por todas as plataformas digitais e aproveite essa comodidade. 3818-1798 é o nosso WhatsApp. Atenção, cooperado pessoa jurídica do Cicobi Credicorp. Essa notícia é para você. Até 31 de dezembro, o Pix continua com tarifa zero para sua empresa. Use o Pix para receber pagamentos ou pagar, simples, prático, o dinheiro cai na hora. Para mais informações, procure nossa agência do Cicobi Credicorp na Praça Desembargador Frederico 37, Praça da Antiga Rodoviária, e aproveite. Como é que tá a participação aí, ô Edivar? Bom, Jotamar, tem muita pergunta aqui relacionada ao regime geral de previdência. Eu vou me ater aqui primeiro às perguntas relacionadas ao regime de previdência municipal. Tem umas que já respondeu, né? Vamos lá. São muitas perguntas relacionadas mais ao regime de previdência geral. Mas o Paulino, né? Todo mundo conhece o Paulino, é servidor público, está comentando com a gente aqui, ó. A maioria não chega à aposentadoria, morre antes ou morre um ano após aposentar. E os que vivem arrastando com doenças adquiridas com o tempo, se torna a aposentadoria mais injusta, com o contribuinte paga caro para viver e caro para morrer. O Paulino, né? Todo mundo conhece como Paulino Panhacan, servidor, está dizendo que tem 37 anos como servidor, ele colocou aqui, ó, 37 anos, 2 meses e tem 57 anos de idade. E não aposentou ainda? E não aposentou ainda, né? O Paulino ainda continua trabalhando na Prefeitura de Patos de Minas. A dúvida, doutora, é em relação à questão quanto o valor que esse servidor vai receber. Do jeito que está, segundo um aqui está comentando, nós vamos receber menos que um salário mínimo. Não tem esse perigo não, né, doutora? Não, eu até verifiquei isso aqui no projeto, não há essa possibilidade, né, de recebimento de valor menor que o salário mínimo. Na Previdência Estadual e alguns institutos, pela possibilidade de o benefício ser calculado proporcional ao tempo de serviço, algumas pessoas recebem sim abaixo do salário mínimo, porque não tinha essa vedação nos projetos. Mas, segundo informação aqui do projeto e em conversa mesmo na audiência pública, foi estabelecido o teto mínimo, que é o salário mínimo, e o teto máximo, que é o teto da Previdência. Para os novos servidores que ingressarem aí no serviço público, se o valor for superior ao teto da Previdência Social, ele vai ter aí a Previdência Complementar que foi instituída, né? O que seria mais vantajoso, então, para o servidor municipal? Já ingressar, aquele que está prestes a aposentar, já ingressar agora, com pedido de aposentadoria, ou esperar a reforma? Olha só, é importante a gente trazer essa calma aos servidores nesse momento. Por quê? Para aquele servidor que já tem direito à aposentadoria, ele tem o direito adquirido. A reforma não vai poder retirar esse direito dele. E aquele que está prestes a aposentar, você vai ter que analisar qual que é a regra de transição que ele vai entrar. Agora, o que não tem requisitos, o que não tem os requisitos preenchidos para a aposentadoria, infelizmente não tem o que ser feito. Importantíssimo trazer essa informação, porque eles entram em desespero, eles entram em pânico. O que está acontecendo com os servidores agora, nós vivenciamos muito isso no regime geral de previdência. Muitas pessoas correram para poder ter acesso ao benefício previdenciário e muitas vezes ele não é o mais vantajoso naquele momento. A importância de você fazer o planejamento previdenciário. Para o servidor público também existe planejamento? Existe, porque ele pode trazer de outro instituto, de outro regime, tempo para a prefeitura ou para a Câmara, né? Do serviço público em geral. Então, se você tem servidor que trabalhou na iniciativa privada, para ele completar o tempo de contribuição, ele pode trazer isso de outro regime. E essa busca de outro regime, ela também tem que ser analisada, porque às vezes ele tem tempo no INSS que pode favorecer a ele numa futura aposentadoria por idade, por exemplo. Então, você não pode simplesmente pegar uma CTC, que é a certidão do tempo de contribuição no INSS, e levar tudo para o município se você não vai utilizar todo o tempo. Se você não precisar. Então, às vezes, é melhor você, é a primeira dica que eu dou. Primeiro, analise, faça o seu planejamento. O tempo que você tem de INSS
é suficiente para te conceder, por exemplo, uma aposentadoria por idade? Porque ali a carência do benefício de aposentadoria por idade é 15 anos. Às vezes a pessoa trabalhou na iniciativa privada, tem 17 anos, por exemplo, ela pode deixar 15 lá e trazer 2 para cá, para o instituto próprio, porque aí você pode se beneficiar com 2 aposentadorias. Assim que ela completar 60, assim que completar 60, a idade, né? Uhum. Hoje a idade no regime geral é 60, hoje está 61 anos e... Mulheres? 61 anos, né? A partir de janeiro agora, 61 anos e 6 meses para as mulheres e 65 para o homem. Então, a partir de 2023, 62 anos. Aqui, o regime geral, o regime próprio, ele traz uma idade de 55 anos para a mulher. E ela vai passar para 57. Isso o município. 55 né? Ele passa para 57. Na regra de transição, ele vai passar para 57. Então, às vezes, a idade é muito próxima. Então, às vezes, ela tem tempo lá que se ela trouxer tudo para o regime aqui, ele não vai fazer diferença aqui, a não ser para poder completar o tempo. Então, tem que fazer essa análise, tem que verificar. A hora que você for pegar o CNIS, que é o Cadastro Nacional de Informações Sociais no INSS, verifica se todos os seus vínculos lá estão incluídos, se as remunerações estão corretas. Porque o documento emitido pelo INSS, ele vai ser averbado do jeito que você entregar. E não foi nenhum nem 2 servidores que eu atendi que levou CTC para o IPREM que está com problema. Eu tenho vários clientes nesse sentido que foram sozinhos, eles não recebem a orientação que precisam receber, eles não têm esse conhecimento. Então, mais uma vez, a importância da valorização do profissional da área previdenciária. É fácil? Não, não é. É um estudo diário. Mas nós nos capacitamos para poder fazer o serviço que a OAB está prestando aqui hoje, levar informação para a pessoa e também para prestar um serviço de qualidade aos nossos clientes. Então, é importantíssimo ter essa atenção. Antes de averbar, corrigir o CNIS, fazer as alterações que precisam ser alteradas e levar só aquele tempo necessário para a obtenção do benefício no regime próprio. Bom, para completar o da mulher, você falou 55, passa para 57 a proposta da... deixa eu ver se eu tô... E no caso do homem seria o quê? 62, passa para 65? A mulher está com 57, a mulher é 55 e vai passar para 57. O homem mantém 60, né? O homem já 60. É 60. Então mantém 60. Mantém 60. Isso na regra de transição, tá? Porque nas regras novas passa para 65. Deixa eu conferir aqui. Na nova. Isso aí é para quem já está no regime. Para quem já está no regime, a regra de transição, ela vai... Então, nós temos aqui o direito adquirido, né, para quem já está no serviço até dezembro de 2021, que é a data que eles estão colocando para aprovação. Para aprovação. 65 anos de idade, 30 anos de contribuição. Tudo bem. Deixa eu ver aqui. Isso aí no caso para homem. 55 anos de idade para mulher com 30 anos de contribuição. Para os admitidos até janeiro de 2021. Aí entra a regra de transição, que vai passar 57 anos para a mulher com 30 anos de contribuição. E para o homem vai passar, e para a mulher, que vai ser admitida na nova lei, 62 anos de idade com 25 anos de contribuição. Então, aqui diminui 5 anos no tempo de contribuição, mas aumenta 7 anos na idade. Eu falo aumenta porque qual é a igualdade do servidor? O servidor de hoje, a mulher hoje aposenta com 55. Se eu prestar um concurso público a partir de janeiro, eu não aposento com 55 mais, eu vou aposentar com 62. Então, por isso, nesse ponto específico, eu estou dizendo que há esse aumento. Agora, se você for analisar com o que já tem, e isso eles estão enfatizando muito, para quem já está no serviço público hoje, a mulher, ela vai ter um acréscimo de 2 anos. Porque se hoje o direito adquirido dela é com 55, mas você tem que observar o tempo mínimo de contribuição. Ela não tem o tempo ainda para aposentar, então ela vai ter que passar por transição, 2 anos. Passar por transição, para a idade. Isso... Tá bom, com relação àquela você perguntou, Zé. Aquela pergunta, então, doutora Kênia, vamos lá. Você sugeriu lá um plano de cargos e salários para que os servidores não fiquem prejudicados. Plano de cargos e salário, que aliás sempre é falado, sempre é discutido, parece que está sempre em questão de discussão. Aliás, toda categoria pede, né, Zé? Não é verdade? Cargo e salário. Nesse caso, então, você acha que seria realmente interessante para o servidor não ser prejudicado? Eu defendo sim essa necessidade. Eu já fui servidora do município, concursada, já fui contratada, já exerci cargo de comissão. E a preocupação que vem quanto a esse tema é o seguinte: nós sabemos que a maioria exerce cargo comissionado. A maioria.
É difícil você ter um servidor, assim, pelo menos assim, do que eu conheço. Vou falar, por exemplo, da Câmara Municipal, foi onde eu trabalhei mais tempo. Eu prestei serviço também na prefeitura, como no controle interno e tudo mais, mas foi um período menor. Isso incluindo os concursados, né? Nós estamos falando. Nós estamos falando de servidores efetivos. Isso. Nós temos servidores efetivos que exercem cargo comissionado, exerce cargo de diretor, exerce essas nomenclaturas aí. Ou seja, ele exerce cargo comissionado, ele recebe a gratificação e a contribuição dele vai em cima da totalidade. Então, se eu recebo R$10.000 de salário, eu vou contribuir 14% sobre 10 mil. E quando eu for aposentar? Qual que vai ser o valor da minha aposentadoria? O parágrafo 9º do projeto de lei aqui, não está errado o projeto, tá? Porque isso aqui é o que está na lei, na emenda constitucional, e ele é uma das regras de repetição obrigatória. Mas ele traz uma limitação. Ele fala que a aposentadoria desse servidor que contribui em cima da comissão, que esse servidor ele vai aposentar com a média aritmética simples, tudo mais, do jeitinho que está aqui. Porém, o benefício dele de aposentadoria não pode ser superior à remuneração do cargo efetivo. A remuneração do cargo efetivo hoje é R$1.800, que é de um agente de administração. Não pode ser superior? Não pode ser superior. Então, ele contribui em cima de R$10.000, paga R$1.400 por mês e vai aposentar. Ele perdeu tudo aquela contribuição, então. Porque aqui, isso a gente fala de vencimento base. Aqui, o que pode entrar na base de cálculo? São as vantagens pecuniárias permanentes de caráter individual. Então, o que é de caráter permanente? É o quinquênio, é o triênio, é isso aí que agrega a remuneração do servidor em decorrência do tempo de serviço. A gratificação, ela é transitória, porque a gratificação, ela é de livre exoneração, nomeação e exoneração. A qualquer momento você pode perder. Isso acontece com os adicionais de insalubridade também, os adicionais que você recebe em decorrência daquele desempenho da função ali. Enquanto você estiver naquele ambiente, então, são remunerações transitórias. Nada disso entra no cálculo, então, né? Não entra. Então, aqui eu te digo, a pessoa passa a vida inteira contribuindo. E diga-se de passagem, o servidor não tinha a opção de escolher se ele contribuiria em cima da remuneração do cargo em comissão ou do cargo efetivo. Hoje já existe essa opção, mas você pode perguntar para a maioria esmagadora do servidor que ele não sabe que isso é opcional. Muito bem, eu tenho que fazer mais um intervalo, doutora. Fundamental, então. Eu tenho que fazer mais um intervalo e eu gostaria de deixar o último bloco para a senhora fazer algumas considerações que a gente esqueceu de perguntar, né? Tirar dúvida aí, porque são muitas. Olha, a Binasaf Brasil, empresa do Grupo Patense, está com promoção nos planos de assistência familiar, sem taxa de adesão e mensalidade a partir de R$33 por família. Grupo Patense em Patos, Lagoa Formosa, São Gonçalo da Baeté, Varjão de Minas, Serra do Salitre, ligue 38238362 ou acesse grupopatense.com.br. Dornelles Imóveis está agradecendo aos clientes que adquiriram o apartamento no Residencial Grand Prix 2, informa, ainda resta algumas unidades, o novo lançamento é o Luiz 15, 2 quartos, suíte, sala, copa, cozinha, 1 e 2 vagas de garagem, sacada na sala ou quarto, porcelanato, bancada em granito, gás canalizado, aquecedor solar, esquadrias em alumínio, prédio semi-partilhado, elevador inox. O Residencial Luiz 15, você pede informações no 999750403 e o 999750493. Quer comprar, vender seu imóvel, acesse dornelesimóveis.com.br. 8h51, concurso de agente penitenciário, saiu o edital e o Colégio da 20 está a todo vapor para garantir a sua aprovação. São professores especializados, redação, correção individual, simulados, todas as dicas para garantir a sua aprovação. Corra, as vagas são limitadas. Colégio da 20, confiança e credibilidade. 388-1798 é o nosso WhatsApp. Olha, agora eu vou falar para vocês da Seta Materiais Elétricos, 25 anos atendendo Patos e região, com a venda de tudo que você precisa para sua loja, escritório, casa, indústria, fazenda. A Seta conta com as mais importantes marcas do mercado à sua disposição. Você pode acessar o site lojaseta.com, ligar no 388-2700 ou ir em uma das lojas. Em Patos, 2 lojas para melhor te atender. Olegário Maciel 859, tradicional, Major Jerônimo 541. Lembrando que as lojas têm estacionamento exclusivo e aquele atendimento especializado. Seta Materiais Elétricos, energia que conecta, 388-2700. Intervalo, voltamos já. Debate 98 retorna daqui a pouco. Aguarde. A sua conta de energia elétrica passa dos R$250.
Sabia que através da energia solar, sua economia com a conta de luz pode ultrapassar 95%, gerando um rendimento até 10 vezes maior que a poupança? Tudo que você precisa é do sistema OQR Energia Solar. Empresa OQ Rola Produções, presente no mercado há mais de 17 anos. Faça um orçamento sem compromisso agora mesmo. Ligue 34 3822 2438. O governo federal apresenta o Auxílio Brasil, o programa de transferência de renda que integra políticas públicas de assistência social, saúde, educação e emprego. Porque um país mais justo se constrói entendendo a realidade dos brasileiros que mais precisam de apoio e oferecendo as oportunidades para trilharem seu caminho e melhorarem de vida. Auxílio Brasil, para nossa gente transformar o país. Saiba mais em gov.br/Auxílio Brasil. Ministério da Cidadania, Governo Federal, Pátria Amada Brasil. No Cicobi Credicopa você encontra os mesmos serviços de um banco, só que com mais benefícios. Tarifas e taxas mais baixas, melhor remuneração para os seus investimentos e um atendimento diferenciado. Tudo isso na cooperativa de crédito, que no ranking do Cicobi em patrimônio líquido é a 5ª maior de Minas Gerais e está entre as 50 maiores do Brasil. Cicobi Credicopa, mais que um banco, a nossa cooperativa de crédito. Os assuntos que estão na boca do povo estão no ar. Voltamos a apresentar Debate 98. 8h54. A Estância das Águas é um loteamento fechado de alto padrão, localizado na parte alta da cidade, ao lado das Chácaras Caiçaras. Possui extensa área verde, academia, quadras de tênis e poliesportiva, além de uma bela portaria. Venha conhecer últimas unidades à venda em condições especiais. Ligue 3821-2727. Estância das Águas, sua vida cercada de liberdade. Hoje vai dar tempo só de você agradecer a turma aí, já, hein? Não dá mais tempo não. A Clínica do Rim do Alto Paranaíba é formada por uma equipe interdisciplinar composta por médicos, nefrologistas, enfermeiros, nutricionistas, assistente social, psicólogo, farmacêutico. São profissionais capacitados para oferecer tratamento humanizado, diferenciado, respeitando as necessidades de cada paciente. Na Clínica do Rim, você encontra todo tipo de tratamento para doenças renais. Procure nossa equipe de especialistas, Dr. Ricardo Borges, Dr. Denis, Dr. Igor, de 6 às 22, de segunda a sábado, na Paranaíba, 1157, Centro, 3821-1125, 99669-6855, das 6 às 22, de segunda a sábado, direção Dr. Ricardo Borges. Atende a particulares, ainda mantém convênios com o Ipseng, Polícia Militar, Semig Saúde e Promed, entre outros. Entre em contato para maiores informações. Clínica do Rim, acolhendo e cuidando de pessoas. Se eu dar um recadinho final, olha, já imaginou pedir o seu gás ou sua água mineral com apenas um clique no seu celular? E mais, pagando menos e ganhando na hora um brinde à sua escolha. Pois é, isso mesmo, ó, baixa agora o aplicativo Tem Gás, aproveite essa comodidade. Com o aplicativo Tem Gás, você compra seu gás, sua nota fiscal de procedência, onde você tem toda a garantia do peso, qualidade do produto. Baixe agora no seu celular o aplicativo Tem Gás e ganhe agilidade e transparência na compra do seu gás e água mineral. Baixe agora o aplicativo por todas as plataformas digitais e aproveite a comodidade. 1 minuto para você, Edvar. Bom, só fazer aqui um esclarecimento, porque eu recebi, né, através do nosso WhatsApp aqui, diversas perguntas, e eu quero agradecer mesmo aqui as pessoas que estão participando com a gente. São perguntas mais relacionadas à aposentadoria do regime geral. Não vai dar tempo da gente responder a todas, mas eu só fazer uma sugestão aqui. A doutora Kênia, todas as terças-feiras, ela está conosco aqui na Rádio Clube 98, da nossa programação, no programa De Tudo Um Pouco, que é apresentado pelo companheiro Matheus Alves, na terça-feira, por volta das 8 horas da noite. Inclusive, todas essas perguntas que foram nos enviadas aqui, que são relacionadas ao regime geral, a gente vai estar passando depois para o Matheus. A doutora vai estar respondendo também na próxima terça-feira, às 8 horas da noite, aqui na Rádio Clube. Às 7, perdão? 7 horas, perdão. Com o Matheus, o programa De Tudo Um Pouco. Tem perguntas relacionadas à aposentadoria rural, à questão de perícia, enfim, a doutora vai estar... Combinado, então. Só para mim terminar aqui, o Kleberton, servidor, ele está dizendo o seguinte: em relação aos professores, doutora Kênia, também os serviços considerados como especiais, insalubres e perigosos, como ficará a situação? Aí eu pergunto também em relação aos contratados, também entram nessa mesma situação? Doutor, eu tenho 1 minuto para a senhora responder. Dá 1 minuto? Os professores, foi mantida a regra de 5 anos a menos na idade e no tempo de contribuição. Então, há necessidade também aí de fazer o seu planejamento para ver em qual regra que ele enquadra. A aposentadoria especial, que era da insalubridade, essa nos causa preocupação. Por quê?
Aquele que tem exposição, ele pode se aposentar aos 25 anos porque ele está numa atividade que é prejudicial à sua saúde, e o projeto traz um limite de idade. Então, se ele não tiver 60 anos de idade, ele não pode se aposentar especial. Então, se ele completou os 25 anos, se ele está exposto, ele teria direito à aposentadoria, teria direito de sair. Ele não pode sair porque ele vai fazer 60 anos, ele tem que esperar 60 anos. Então, é contraditório. É uma regra de segurança e saúde do trabalhador, é a vida do trabalhador que está em risco. Então, o limite de idade está sendo, inclusive, discutido constitucionalmente na regra do regime geral. Um outro ponto que eu quero trazer rapidinho é que os deficientes também ficaram fora do projeto. A emenda constitucional 103, ela colocou que enquanto não tiver matéria regulando isso daí, que seria aplicada a lei complementar 142. Então fica a sugestão da OAB para que coloque essa mesma observação para que os deficientes possam se aposentar com as benesses que a lei traz a ele, nos moldes da lei complementar 142, para que não fiquem prejudicados até que haja regulamentação. Contratados da prefeitura entrem com regime. Contratados, se eles são vinculados ao regime geral de previdência social. Todo aquele que presta serviço, o agente político, o contratado, ele é regime geral. Regime próprio de previdência social, só o servidor efetivo, concursado. Muito bem, doutor. Eu agradeço a presença. A doutora participa toda terça com o Matheus, tudo um pouco às 19 horas, né? Isso. Mas qualquer dúvida, podem procurar a doutora Kênia. Muito obrigado pela presença aqui. Precisávamos de mais umas 2 horas, José, pra gente tirar as dúvidas aqui, doutora. Obrigado, hein? Bom dia. Eu já quero agradecer também. Nós fizemos uma solicitação formal à OAB, o presidente, o doutor Itamar, autorizou a sua vinda aqui, você realmente entende. Até qualquer momento a gente vai sempre contar com você aqui. E fica aí o alerta, né, para que assuntos como esse, né, projetos como esse sejam mais discutidos, com mais antecedência e com uma forma mais didática, para que principalmente os servidores entendam mais disso. Né? No mais, boa sorte aos vereadores que vão votar esse projeto. Muito obrigado. Mais uma vez eu agradeço o convite, agradeço em nome da OAB, em nome do doutor Itamar. Aproveito a oportunidade para parabenizar toda a diretoria que foi reeleita com 92%. Então, quer dizer que o nosso trabalho foi realmente conhecido, foi reconhecido pela classe, e parabéns aí ao doutor Itamar e toda a diretoria. Que nós vamos ter a oportunidade de trazer aqui. Estamos à disposição, porque o papel da OAB é a OAB mais próxima dos cidadãos. Eu falo isso muito, e isso é o que o doutor Itamar nos pede. É trazer informação ao cidadão, agora ao servidor público, colaborar com a Câmara Municipal na votação do projeto. Então, mais uma vez, muito obrigada aí a oportunidade. Nós estamos à disposição de vocês. Obrigado, doutora. Fiquem com Deus. Amanhã eu volto no debate 98. Até amanhã, Divar. Grande abraço, bom dia a todos. Agradecendo sua audiência em nome do Cicobi Credicopa, mais que um banco, a nossa cooperativa.